De convidar, né, a doutora Marimélia Porcionato, né? A doutora Marimélia é biomédica pela Escola Paulista de Medicina, em 1984, mestrado e doutorado em Biologia Molecular pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, mestrado em História da Ciência pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado na Escola Paulista de Medicina na Unifesp e no Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, e é livre-docente em Biologia Molecular pela Unifesp, professora associada, livre-docente em Biologia Molecular do Departamento de Bioquímica, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e pesquisadora do INCT Regenera e da RNCT, Rede Nacional de Terapia Celular, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, pesquisadora do INCT, Regenera e da RNTC, que é a Rede Nacional de Terapia Celular, coordenadora de programas e projetos internacionais da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da Unifesp. Muito obrigado por sua presença e vamos assistir agora. A palavra está com a senhora. Bom, primeiro eu agradeço o convite, agradeço a Sandra, agora o Cleverson, que eu acabei de conhecer, e dou boa noite para as pessoas que estão assistindo. E como eu já comentei agora há pouco, eu sou uma pesquisadora da área básica, né? Então, para mim foi muito importante ouvir também, né, o que se faz de atendimento, né? Porque isso realmente não é o que eu faço, né? Deixa eu só colocar aqui, compartilhar meu slide. Então, a Sandra me pediu para fazer aí falar um pouco sobre as pesquisas com células-tronco, né, no AVC. Então, é isso que eu vou trazer para vocês. Então, essas perspectivas aí de terapia celular com células-tronco no tratamento do AVC. Muitas coisas foram ditas e eu já posso até, talvez, passar adiante, né, alguns dos slides que eu tinha preparado, porque os que me antecederam já falaram, né? Então, por exemplo, né, o tipo de AVC, então são dois, né, o AVC hemorrágico, quando a gente tem um rompimento de vasos, e o AVC isquêmico, quando tem o bloqueio da circulação sanguínea, né, no cérebro. E, independentemente do tipo de AVC, seja ele hemorrágico ou isquêmico, o que vai acontecer basicamente é morte de neurônios e também uma inflamação. Alguns dos fatores de risco também já foram comentados aqui, né? Então a gente pode dividir em fatores de riscos que são controláveis, e fatores de riscos que a gente não consegue controlar. Então, dentre os fatores de risco controláveis estão a pressão alta, o tabagismo, diabetes, maus hábitos alimentares, sedentarismo, obesidade, colesterol alto, doenças arteriais, doenças cardíacas. Então, essas são todos fatores porque a gente diz que são controláveis, né? Porque nós podemos interferir nesses fatores de risco, né? Então, por exemplo, manter a pressão controlada, não fumar, fazer controle de glicemia para não ter diabetes, ter bons hábitos alimentares, fazer exercícios físicos, controlar o peso, colesterol, enfim, são todos fatores que a gente tem algum tipo de controle sobre eles. E existem outros fatores de risco que aí já não são controláveis, por exemplo, a nossa idade, ou um histórico familiar, né, de outros familiares que tenham tido já AVC, o sexo, se a própria pessoa teve um AVC anterior, ou se teve um infarto, ou se teve outros episódios isquêmicos. Então, esses fatores, eles não são controláveis. Então, a gente precisa trabalhar naqueles fatores que a gente pode controlar. Se a gente for olhar o que acontece, né, no cérebro quando existe um AVC, seja ele um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico, a gente primeiro precisa olhar a vasculatura, né, dos vasos, que vai irrigar o cérebro. Então, assim como todos os outros órgãos, o cérebro precisa receber
através do sangue, a oxigenação e os nutrientes para as células que compõem o cérebro, né? Então, os neurônios, e tem um outro tipo de célula que não são neurônios, mas que são super importantes, que são, a gente chama num conjunto de células da glia. Então, seriam esses dois tipos celulares que nós temos no cérebro, basicamente, né? Então, os neurônios e as células da glia, que são muito importantes para manter a homeostase, que a gente chama, né? Que é manter o cérebro funcionando corretamente. Então, essas células, da mesma maneira que as células de todos os outros nossos órgãos, né, e tecidos, então as células do coração, do rim, do fígado, tudo isso precisa de energia e precisa de oxigênio para viver, né? Então as nossas células, nós precisamos desses elementos. E o oxigênio e os nutrientes, eles são trazidos pelo sangue. Então, aqui a gente vê nessa foto, o que está em vermelho são as artérias que chegam para irrigar, né, o cérebro, e em azul estão as veias. Então, o sangue ele chega pelas artérias, e ali, então, e o calibre, né, desses vasos vai diminuindo, até chegar nos bem fininhos, que a gente chama de capilares, e é nos capilares que é feita essa troca. Então, o oxigênio que está sendo trazido, né, pelo sangue, pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos, ele passa para os neurônios e para as células da glia, da mesma maneira que os nutrientes que estão sendo trazidos por esse sangue, né? E, ao mesmo tempo, ele recolhe o que tem que sair do cérebro. Então, o CO2 e, eventualmente, outros elementos que são elementos para serem descartados, né, pelo organismo. Isso é um tipo de coisa que acontece em todos os órgãos nossos, né? Então, tem um aporte de sangue pelo sistema arterial, ali tem a troca dos gases e dos nutrientes, e aí depois isso vai, então, o sangue venoso vai passar pelos pulmões para ter a troca, né, de CO2 por oxigênio. E é assim que acontece no corpo todo, e no cérebro não é diferente. Então, quando a gente olha, isso aqui é um desenho, né, esquematizado do que seria o vaso mais fininho que eu falei, que é um capilar. Ele é composto por um tipo de célula que se chama célula endotelial. Então, é um tubinho, né, formado por essa célula. E junto dessa célula e do lado do cérebro mesmo, né, então aqui por dentro desse tubinho, né, por dentro do capilar, é onde passa o sangue. E aqui em volta a gente tem o que a gente chama de parênquima cerebral. Então, nós vamos ter os neurônios e aquelas células da glia que eu comentei com vocês, né? Aqui está representado um astrócito, que é um tipo de célula da glia, e aqui está representada uma micróglia, que é uma outra célula que tem um papel também muito importante. Então, eles não são neurônios, mas eles precisam também estar presentes no cérebro e ter também o seu funcionamento, para ter um funcionamento normal do cérebro, né? Então, isso aqui é que é o capilar por onde passa o sangue, e ele está distribuído em todo o cérebro, como a gente pode ver bem aqui nessa foto. Muito bem. Se um trombo, um coágulo, né, for formado em qualquer região e chegar até esses pequenos vasos, o que vai acontecer? Vai ter um entupimento, né, desses capilares, e as células que estiverem depois desse ponto do entupimento, elas não vão receber nem o oxigênio e nem os nutrientes que elas precisam, né? E o oxigênio, na verdade, é o mais relevante aí, né? Porque essas células, os neurônios que estão nessa região e que aqui está marcado em cinza, então vejam que aqui teve um trombo, né? Isso bloqueou a passagem do sangue para essa outra área que está desenhada aqui. Então,
todas essas células que estão presentes nessa região mais escura, elas acabam morrendo por falta de oxigênio. Então, esse é o AVC isquêmico, né, que a doutora Sheila comentou, e a doutora Lina Mara comentaram que são os tipos mais frequentes, né, de AVC. E no AVC hemorrágico também vai acabar acontecendo a falta de oxigenação, mas é porque os vasos se rompem, né? Então tem um rompimento do vaso com um sangramento, que pode ser dentro do parênquima do cérebro ou ao redor dele, e isso também, como quando ele se rompe, também a circulação fica prejudicada. Então, a chegada de oxigênio, remoção do CO2, né, do gás carbônico, ela também vai ficar prejudicada e o resultado vai ser o mesmo, vai ser morte de neurônio e um processo inflamatório importante nesse momento agudo. A gente pode ver aqui uma ressonância de um cérebro de uma pessoa, né, que sofreu um AVC, então a gente vê, isso aqui seria todo o parênquima não afetado, então o cérebro não afetado, que tem essa imagem escura, e aqui uma imagem clara mostrando onde aconteceu um AVC. No laboratório, a gente usa modelos animais, né, ratos e camundongos principalmente, para reproduzir nesses animais esse mesmo tipo de evento, esse mesmo tipo de problema. Então, aqui eu trouxe só para exemplificar um trabalho que foi feito no nosso laboratório, onde nós fazemos um modelo de AVC isquêmico, a gente provoca uma trombose no vaso, e aqui a gente estava buscando alguns tratamentos, esse não era com células-tronco, mas algumas estratégias, né, algumas possibilidades de diminuir a perda de tecido. Então, essa é uma coloração que a gente faz depois do animal ter sido eutanasiado, mas para ver o que teve, o quanto de tecido foi afetado por aquela, pela invasão, pelo AVC isquêmico. E a gente vê, então, tudo que tiver em branco aqui significa que foi uma área afetada, né? Então, a gente vê que tem um paralelo bem grande entre o que se observa em humanos e o que a gente consegue reproduzir em animais de laboratório. E é com isso que a gente consegue estudar o que acontece do ponto de vista das células, né, quando tem um AVC. Então, por isso que é importante a gente poder estudar esses modelos animais para poder propor estratégias, né, novas estratégias, para poder testar medicamentos que ainda estão em elaboração, para testar novos fármacos. Então, esses estudos com animais, eles são muito importantes para isso. Quando a gente olha, né, as fases do AVC e quais são as possibilidades que existem de novas terapias, para a gente poder, então, propor nessas terapias, a gente precisa, como eu tinha dito, olhar ou estudar quais são as alterações celulares que acontecem e moleculares, porque um medicamento ou uma terapia, seja, por exemplo, a terapia com células-tronco, ele vai agir em cima daquelas células que não morreram, né? Porque as células que já morreram, a gente não tem como recuperar, mas a gente pode tentar preservar células que não foram afetadas diretamente pelo AVC, e pode tentar um estímulo do que a gente chama de neurogênese, que é a geração de novos neurônios. Além disso, a gente tem outra questão, que seria justamente da terapia celular, que seria uma tentativa de substituir essas células, colocando novas células no cérebro, né? Então, na fase aguda, né, ou subaguda, como eu já tinha comentado, a gente vai ter uma grande quantidade de morte neuronal e morte de células da glia também, então morte de células de uma maneira geral, um processo inflamatório, né, também, que é muito importante.
Nesse ponto, que é logo no começo, que foi muito abordado aqui, da importância de se ter uma resposta rápida, né, quando uma pessoa está sofrendo um AVC, nesse ponto, o que a gente pode fazer, ou quais são as estratégias? Elas são estratégias, como eu disse, de citoproteção, ou seja, de proteção daquelas células que ainda estão viáveis. Depois abre uma outra janela, né, que seria aí já no tempo subagudo, depois de 24 horas, 48 horas, que aí já é uma janela muito grande, que pode ir até semanas, e que o alvo passa a ser a lesão secundária. E aqui existem várias tentativas e várias possibilidades para novas terapias, né? Então, por exemplo, controlar a resposta imune, seja ela central que eu quero dizer no cérebro mesmo, então a resposta inflamatória lá no local onde aconteceu o AVC, no cérebro como um todo, ou seja ela uma resposta periférica, ou seja, no corpo todo. Existe aí uma tentativa, existem tentativas, né, de se estimular o reparo do tecido que foi lesado de duas maneiras. Uma, tentando estimular, a gente tem regiões no cérebro que tem células-tronco, mesmo nos adultos, né? Essas células-tronco, elas vão diminuindo conforme a gente vai envelhecendo, mas elas existem, elas têm uma capacidade muito pequena de recuperar uma área lesada muito grande, mas se estuda bastante quais são os mecanismos que a gente poderia estudar, ou quais os mecanismos que a gente poderia estimular para que essas células produzissem novos neurônios, por exemplo, depois de uma lesão. Então, seria no reparo. E também há um estímulo de formação de novos vasos para aumentar a irrigação daquela área que eventualmente sofreu aí o AVC. E a última questão é a plasticidade neuronal, que acho que a doutora Alina Mara, inclusive, comentou isso, né? Então, quando, por exemplo, você faz os exercícios, né, de reabilitação, muito desses exercícios, o que eles estão fazendo é estimular a plasticidade neuronal, que é estimular os neurônios a fazerem novas conexões, né? Então, se um neurônio ele estava conectado com um neurônio que morreu, mas ele não morreu, ele pode eventualmente se conectar com outro e fazer uma nova rota, né, de comunicação entre essas células. O cérebro da gente, ele tem uma plasticidade muito grande, né? Algumas áreas, elas podem até assumir o papel de outras, né, por esses treinamentos. Então, é claro que isso também vai depender da extensão da lesão que aconteceu, da região onde esse AVC aconteceu. Por isso que as sequelas também são tão variáveis, né? Porque depende muito do local e da extensão onde ela aconteceu. Mas estimular a plasticidade neuronal é também uma forma de tentar reparar, né, esse dano que aconteceu. E na última etapa, seria uma tentativa de neurorestauração mesmo, ou neuroreparo, pelo transplante ou implante de células, né, principalmente as células-tronco. Para fazer isso, então tem toda uma fase pré-clínica, que a gente chama, que são os estudos in vitro e os estudos com animais de laboratório, como aquele que eu mostrei um exemplo para vocês. Então, seja para uma droga nova, seja para o reposicionamento de alguma droga já existente, seja para uma terapia celular com célula-tronco, sempre precisa ter um grande investimento em pesquisa básica, né? Porque na pesquisa básica, in vitro, e quando eu falo in vitro é que a gente estuda as células isoladas, né? Ou em animais de laboratório, ali a gente começa a formar a base teórica para se propor uma terapia, por exemplo, a terapia celular.
né? Ou para propor um novo medicamento. Então, se eu conheço quais são as vias que estão afetadas, eu posso pensar, bom, eu posso tentar interferir em alguma via que seja de estímulo de formação de novos neurônios, né? Mas para passar para a primeira fase em humanos, que aí seria a fase 1 dos ensaios, que é uma fase de segurança, eu tenho que ter um embasamento teórico, né, e prático, vindo de experimentos in vitro e em animais, para daí poder sugerir, dizer, olha, eu tenho evidências muito fortes de que essa intervenção vai ser uma intervenção favorável para um paciente de AVC. Tendo isso, se pode propor, então, um ensaio clínico de fase 1, que aí ele começa como um ensaio de segurança. Antes de pensar se é eficaz, se aquela, por exemplo, se a injeção de células-tronco mesenquimais para um paciente com AVC, se aquilo é eficaz para recuperar o paciente, antes tem que ver se aquilo é seguro, né? E aí, então, essa é a fase 1, é uma fase de segurança. Na fase 2, ainda é uma fase de segurança, só que aí tem um estudo mais expandido. Então, se aumenta o número de pacientes, se aumenta a faixa etária, se colocam outras condições, né? Mas ainda visando a segurança do paciente. E, por último, que é a fase 3, aí sim é uma fase de ver a eficácia daquela terapia. Sempre a segurança vai estar colocada, né, porque isso vai ser sempre a base de tudo, é que aquela terapia ou aquele tratamento tem que ser seguro para o paciente. Você não pode propor alguma coisa que vai piorar a condição que ele tem, né? Então, com base nisso, existem vários ensaios já clínicos registrados com células-tronco para o AVC. Nesse momento, existem 89 estudos que estão registrados, é uma base de dados internacional, que chama clinicaltrials.gov. Aqui tem, então, todos os ensaios clínicos, na verdade não é só para terapia celular, ela é para tudo, né, para qualquer ensaio clínico. Então, por exemplo, agora nessa época da Covid, se quiser olhar quais medicamentos estão sendo testados no mundo, né, contra a Covid, é só entrar lá e colocar que tem esses registros lá. Então, olhando somente para ensaios clínicos com células-tronco para AVC, tem 89 estudos, né? Alguns desses já foram retirados, alguns foram suspensos, e nem sempre tem todas as informações, mas em geral, quando eles são suspensos ou retirados, é porque teve algum problema de segurança. Tem alguns que estão concluídos, como, por exemplo, esse único que teve no Brasil de estudo de uso de células-tronco mesenquimais como terapia celular para AVC foi um estudo na UFRJ, conduzido pelo grupo da professora Rosália Mendes Otero, e eles avaliaram primeiro aquilo que eu tinha comentado, a segurança. Então, esse foi um ensaio que já foi concluído, então eram células-tronco mesenquimais retiradas do próprio paciente. Gente, essa é a Pita, a minha gata. Às vezes ela aparece nas lives e webinars. Então, esse estudo da professora, do grupo da professora Rosália, usava a célula-tronco mesenquimal tirada do próprio paciente e injetada nele, e tinha uma janela bem curta ali de prazo, justamente para ver se isso seria um procedimento seguro, né? E ele foi concluído em 2018 e foi visto que realmente ele tem segurança. E existem, aqui eu coloquei somente as regiões que têm mais estudos em andamento, né? Um dos problemas a gente tem algumas questões ainda a serem resolvidas, né? Porque nenhum dessas propostas ainda é usada como
uma terapia aprovada, é só experimental ainda, né? E tem algumas questões importantes, como, por exemplo, em que momento, né, esse paciente receberia as células, em qual é a forma de administrar essas células, que tipos de células que seriam aplicadas. Então, a gente ainda tem mais perguntas do que respostas, né, nessa questão da terapia celular com as células-tronco para o AVC. Então, a primeira seria, qual é o tipo celular? Então, isso significa o quê? De onde eu vou tirar essas células? Então, a gente tem estudos de uso de célula-tronco mesenquimal da medula óssea, célula-tronco mesenquimal do tecido adiposo, célula-tronco embrionária, célula-tronco de pluripotência induzida. Quantas células, né? Ou a dose? Então, tem estudos que usam 1 milhão de células, 10 milhões de células, 100 milhões de células, ou mais do que isso. Então, também ainda é uma questão importante que está em estudo. A outra, qual é a melhor rota de administração? Né? Então, ou seja, como que essas células vão ser administradas para um paciente? Vai ser uma injeção intravenosa, né, na veia? Vai ser uma intraarterial, direto na artéria? Vai ser uma intracerebral, direto no cérebro? Então, isso também ainda são perguntas que estão sendo feitas a respeito da terapia celular com célula-tronco, das propostas, né, de terapia celular com célula-tronco. E a outra questão que é importante é em que estágio, né, do AVC se encontra esse paciente. É agudo, é subagudo, é crônico? Então, tudo isso ainda precisa ser resolvido, né? Nós ainda precisamos respostas para essas questões, né? Então, para concluir, a gente espera, né, que a terapia celular com células-tronco melhore as sequelas dos pacientes com AVC, né, nessas fases que não tem tratamento, né? Então, a gente viu nas falas anteriores que se o tratamento for feito precocemente, a recuperação é muito boa, né? Então, mas e naqueles casos em que isso não foi possível, que não houve um tratamento no momento que precisava, né? Então, essa pessoa vai ter sequelas, e essa é uma das perspectivas da terapia celular, com células-tronco. Outra coisa é que os resultados dos ensaios clínicos, eles são promissores, porque a maioria dos métodos utilizados para o transplante, eles parecem ser seguros, não teve grandes problemas de segurança nesses ensaios. E sendo que o intravenoso e o intraarterial, eles parecem ser mais recomendados na fase aguda, né, porque o objetivo é melhorar a inflamação. Lembra que eu falei lá no começo que tem dois problemas: morte celular, né, neurônios e células da glia, e inflamação. E as células-tronco, principalmente as células-tronco mesenquimais, elas têm um pouco esse papel que a gente chama de imunomodulador, né? Então, elas funcionariam para controlar a inflamação, tanto a inflamação local quanto a inflamação sistêmica. A inflamação, ela tem dois lados, ela é por um lado, ela protege um pouco o organismo, mas por outro, ela também muitas vezes agride e acaba causando mais morte neuronal. E nessa fase inicial, essas células não precisariam se incorporar no tecido, então ela seria mesmo utilizada como um imunomodulador, né? Já o transplante intracerebral, ele seria o preferencial já para uma fase crônica, onde a pessoa já tem sequelas, né? E aí, onde a incorporação das células-tronco seria o principal objetivo da terapia celular, mas a gente ainda está, esse talvez seja o que seja mais longe da gente conseguir um bom resultado, né? Então, para tudo isso, para que um dia a gente chegue a ter uma terapia celular específica para o AVC, para as várias fases, né, ou para os vários estágios, então a gente vai ter que descobrir ou determinar quais são os parâmetros ótimos, como o tipo de célula, a quantidade de célula, as características do paciente que vai receber e a via de administração. E para tudo isso, a gente precisa mais pesquisa,
né, tanto pesquisa básica quanto pesquisa clínica e aplicada. E, por fim, eu quero agradecer aqui, né, os estudantes do meu laboratório, a minha instituição, os meus colaboradores que estão colocados aí, e como já foi falado, né, eu faço parte desse INCT Regenera, que é um Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Medicina Regenerativa, os financiadores, né, a FAPESP, a CAPES, o CNPq, e aqui é uma fotinho do grupo, como a gente se reúne agora, né? A gente a gente está trabalhando remotamente, alguns alunos têm trabalhado no laboratório, mas a maior parte as nossas reuniões estão sendo ainda como nós estamos fazendo aqui agora, né? Tudo virtualmente. E eu agradeço, eu deixo aqui o meu e-mail para contato, o site, né, do nosso laboratório e também nas redes sociais. E eu estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Muito